Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, é muito importante, inscreva-se aqui no canal, porque Flamengo vive hoje um dia importantíssimo, é o dia D no que diz respeito ao seu estádio. Afinal de contas, será apresentado ao Conselho Deliberativo um estudo firme, um projeto firme, finalmente, um estudo de viabilidade da construção do estádio do Flamengo. Diferentemente do que foi feito na gestão Rodolfo Landim, em que houve muita coisa falada, muita abstração falada, desta vez não. O Flamengo encomendou à Fundação Getúlio Vargas um estudo independente, ou seja, não é ninguém de dentro do clube que está fazendo, é um estudo independente para mostrar a viabilidade desse projeto. Eu convido aqui Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, o arroba do Fabrício Kika está na descrição deste vídeo. Sigam-no no YouTube, é o cara que mais manja sobre futebol e estádio, essa relação em língua portuguesa, e o que eu posso garantir a você, o presidente BAP não vai fazer o Flamengo embarcar numa aventura, e esse projeto custa quase 3 bilhões de reais, como a gente trouxe num vídeo na semana passada. Fala aí, Kika, diga mais sobre o que representa esse estudo para o Flamengo. Vai lá, Kika. Fala, Bernardo, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Alguns dias atrás, mais ou menos uma semana atrás, eu publiquei um Twitter dizendo que, olha só, nós veremos daqui a alguns dias uma notícia bombástica pintando aí, através de um jornalista que faz isso com frequência. Nós identificamos, há algum tempo atrás, um modus operandi, que refere-se à publicação de informações a respeito do estádio nas vésperas de eventos importantes relacionados com o futuro estádio do Flamengo. Acontecerá na Gávea a reunião e o evento mais importante desde a compra do terreno, que é a apresentação do estudo de viabilidade executado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV Projetos, que é um braço da Getúlio Vargas que faz análise de viabilidade. A gestão atual do Luiz Eduardo Batista, o BAP, contratou a Fundação Getúlio Vargas como uma entidade isenta, imparcial, para fazer o estudo de viabilidade do estádio. O estudo de viabilidade do estádio deveria ter sido iniciado antes da compra do terreno. Bom, esse evento é um evento muito importante, é um evento que vai determinar o futuro do estádio, os prazos, os custos, tudo que está envolvido com o estádio. Eu imagino, não tenho certeza, que será apresentado uma sensibilidade, ou seja, uma variação com relação ao custo de construção, ao prazo de obra e o impacto disso nas finanças do clube. Ora, sendo um evento muito importante, nós sabíamos disso há mais ou menos 2 semanas, foi divulgado, houve a convocação, nós escrevemos no Twitter que haveria uma série de manifestações. Não foi surpresa, portanto, a participação do presidente Landim num podcast hoje à tarde, comentando a respeito, entre outras coisas, a respeito do estádio. Ele começa a apresentação dele falando sobre o desejo dele de não comentar, para não parecer que ele está criticando a gestão atual. Essa conversa, que foi lá no Fute e Papo, foi muito esclarecedora, porque ele diz que não gostaria, mas ele acaba fazendo. E todas as vezes que vai haver um evento importante com relação ao estádio, há uma série de manifestações, através de pequenas notas feitas por jornalistas de alguns jornais, feitas pelo próprio Landim aparecendo para dar entrevista. E foi o que aconteceu. Todas as vezes que isso acontece, eu imagino que há uma grande possibilidade aí do presidente Landim esclarecer pontos que não foram nunca esclarecidos. E, novamente, ele não o faz. É muito importante que ele diz nessa entrevista que o Flamengo, se houvesse ele eleito um outro candidato, aquele que ele apoiava, o Flamengo separaria as contas do estádio com as contas do Flamengo. E o estádio teria que se autofinanciar. Acontece que as premissas utilizadas para que isso acontecesse eram muito frágeis, de uma fragilidade absurda. Ele era muito otimista nas receitas que o Flamengo faria, na quantidade de dinheiro que o Flamengo obteria para a construção desse estádio, tá? E também muito otimista na questão do custo da construção. Ou seja, você abaixava o custo da construção,
você aumentava as receitas potenciais. E mesmo nesse cenário extremamente otimista e favorável, as contas seriam muito, muito complicadas de serem atingidas. Além disso, há uma questão que ele nunca explicou e ele não explicou novamente, que é a questão do prazo. Ele insistia no prazo de 2029, mas para que isso acontecesse, é preciso que o terreno estivesse totalmente desimpedido. O terreno não está desimpedido, o terreno continua abrigando as operações da Naturgy, a empresa concessionária de gás do estado do Rio de Janeiro. Estará lá a Naturgy por contrato até julho de 2027. Para que ela saia antes, é preciso que haja uma negociação e provavelmente ela tenha que ser ressarcida dessa movimentação. Como a concessão do gás da cidade no estado do Rio de Janeiro acontecerá em 2027 apenas, por que a Naturgy faria essa movimentação? A Naturgy ficando lá até 2027, o processo para descontaminar o terreno, que também está contaminado, só pode ser concluído depois da saída da Naturgy. E aí você empurra o início da obra para um período que torna a obra entregue em 2029 inexequível. É impossível entregar essa obra em 2019 com essas condições. A possibilidade? Haveria. O Flamengo pagando a saída da Naturgy, o Flamengo começando o processo de descontaminação. Que, diga-se de passagem, o processo para descontaminação era, à época, desconhecida do Flamengo. Porque o Flamengo comprou o terreno e logo depois da compra não fez o estudo para avaliar o tipo de contaminação. O que o Flamengo fez foi estimar, considerando aquilo que aconteceu em termos de descontaminação na área do Terminal Gentileza. Mas nós sabemos, e todos sabem, porque a informação é pública, que a contaminação na área onde seria o estádio do Flamengo, onde será o estádio do Flamengo, é diferente daquela contaminação no Terminal Gentileza. Ou seja, as premissas que o presidente Landim apresenta são muito frágeis. Sempre foram frágeis. E essa fragilidade impactaria o Flamengo. Por quê? Mesmo separando as contas, então vamos criar aqui uma sociedade de propósito específico, a SPE, para o estádio. Tá? Então não tem envolvimento com o Flamengo. Qualquer pessoa que for emprestar dinheiro para essa SPE olharia o negócio e falaria: esse negócio é muito frágil, os juros, ao invés de 15%, serão 20%, porque tem um risco maior. E além disso, eu quero uma garantia. Bom, a garantia é o próprio estádio. Não, não é o próprio estádio. Por que o estádio não é garantia? Porque o Flamengo não precisa do estádio. O Flamengo pode continuar jogando no Maracanã. Então o estádio em si não serviria como garantia. Quem proveria as garantias para que esse dinheiro chegasse na SPE? O próprio Flamengo. Colocando, sim, o Flamengo numa situação de risco. Construir um estádio, o maior projeto esportivo de uma associação esportiva nas Américas, na história. O projeto que, quando tiver a sua construção assinada, fará com que o Flamengo se torne o clube mais endividado do Brasil, é um projeto arriscadíssimo. E sendo um projeto arriscado, o nome do jogo é minimização de risco. Não é aquilo que o presidente Landim estava fazendo. O presidente Landim estava correndo muitos riscos. Poderia dar tudo certo? Poderia. A chance disso acontecer? Muito, muito, muito pequena. E se desse errado, quais seriam as consequências? Isso ele não falou. Antes de você sair desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve aqui no canal do Bernardo, hype esse vídeo se você puder dar uma hypada, ajuda demais. E se você quiser mais informações, não se esqueça, dê um pulo lá no meu canal, no Mundo na Bola. Lá no Mundo na Bola a gente tem uma cobertura muito ampla sobre a questão do estádio, eu tenho certeza que você vai obter muita informação. Eu acredito que a função que a gente tem lá no Mundo na Bola é disseminar informações técnicas a respeito do futebol em geral e também sobre o estádio. Então dá um pulo lá, se inscreve lá se você ainda não é inscrito, a gente está quase chegando em 100 mil e eu preciso da sua ajuda. Mais uma vez, Bernardo, obrigado pela sua ajuda aqui, pela oportunidade que você me deu de falar sobre o estádio. Grande abraço, até a próxima.